Muito boa noite. Estamos em mais um encontro do nosso grupo Mandala, nosso grupo que a gente caminha assim de encontro à evolução, o nosso crescimento pessoal. E aqui a gente esbarra em muitas coisas que podemos melhorar. Muitas vezes esbarramos em algumas das nossas dores, mas sempre com o intuito da gente ressignificar. E hoje, vai muito de hoje que eu escolhi para o tema. Foi alguma coisa que eu até coloquei no Instagram, que diz assim: "Às vezes é uma questão de olhar para um outro ângulo". Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você estava percebendo, que foi só você olhar por uma outra perspectiva e você conseguiu entender melhor a sua vida, ou o que estava acontecendo? Então, se você tiver alguma situação, pode aí levantar a mão, o microfone e falar, ou então escrever no chat. Já aconteceu algumas coisas nesse sentido comigo. Então, quando a gente está passando, às vezes, uma situação dolorosa na nossa vida, ou quando a gente vem de uma batida de sofrimento atrás de sofrimento, a gente tende já a ficar com um olhar que a gente chama um olhar um pouco distorcido, adoecido. O que que isso acontece? Quando a gente passa por uma vida um pouco uma vida sofrida, ou uma sequência de perdas de pessoas ou de acontecimentos doloridos na nossa vida, o nosso olhar vai ficando um pouquinho distorcido. Ele pode ficar distorcido, como a gente pode ficar mais ressignificando mais as coisas, compreendendo mais a vida, mas às vezes a gente pode ficar com o olhar distorcido da vida, tá? Isso não é uma regra, mas pode acontecer, principalmente se a gente não tiver uma rede de apoio, ou se a gente não tiver em terapia, por exemplo. A gente pode ficar com essa distorção. O que que essa distorção faz? A gente vai olhando as coisas por óticas negativas. A gente sempre vai procurar um ponto de dor nas situações. A gente sempre vai olhar pelo olhar do medo, pelo o olhar do de repente até do vitimismo. E isso costuma acontecer quando a gente está no período de muita tristeza, ou de muita depressão, ou simplesmente quando a gente já apanhou tanto da vida, a gente fica assim. Tem um filme que fez um sucesso repentino na Netflix esse ano que estreou. Eu esqueci o nome do filme, mas o filme fala de uma mulher que começaram a acontecer um monte de coisas negativas. Tudo que ela fazia, as pessoas viam como uma forma negativa, e ela foi acumulando problemas, dívidas, situações e, enfim, várias intercorrências, e ela ficou tão fragilizada, com tanta coisa negativa acontecendo com ela, que ela começou já a ver a vida somente por esse ângulo, e ela já desconfiava de tudo. É um filme muito forte, mas que leva a gente a perceber assim, o quanto que as coisas podem ser dolorosas. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, essas distorções nos atrapalham de ver a solução para a nossa vida, de ver as coisas boas da nossa vida. Porque a nossa vida ela não é só triste e ela também não é só alegre. E a gente não pode se iludir com esse mundo de internet, que a vida das pessoas são só legais ou só são tristes. Não é porque uma pessoa de repente está postando que está cuidando de alguém com câncer, ou está passando por um tratamento, ou passando uma história, muito triste que está compartilhando na internet, não é porque ela está compartilhando essa dor, que ela não deu uma risada durante o dia, ou que a vida dela parou por causa disso. Assim como não é porque a pessoa só está postando viagem, está postando que está muito bem com o marido, que ela não brigue com ele, né.
na vida pessoal. Então isso é bom a gente entender que não as pessoas não vivem felicidade a todo momento e nem tristeza a todo momento. E que a gente também não precisa se cobrar de ficar alegre o tempo todo e reagir bem a tudo. Estamos passando pela nossa vida, cada um vai ter o seu jeito de vivenciar a sua vida, de reagir às coisas que acontecem consigo mesmo, tá? Cada um vai ter o seu jeito, mas é bom a gente reparar. Às vezes, a gente está passando por uma batida de tanta coisa triste acontecendo com a gente, ou de passar por algumas dores, que a gente já começa a não enxergar mais as luzes, mais as boas coisas que acontecem no nosso dia a dia e na nossa vida. E aí, nesse caso, vai depender de qual é o ângulo que a gente está vendo as coisas. Então, às vezes, é questão da gente olhar por um outro ângulo, olhar de uma forma positiva, olhar de uma forma que a gente procure mais as soluções do que os problemas, do que os defeitos. A gente olhar mais as qualidades que a gente tem, mais as coisas que a gente tem na nossa vida, olhar para as nossas belezas da nossa vida. Isso é um ponto de partida muito interessante para a gente, tá? Para a gente como pessoa, tá? Como tudo. Então é importante a gente fazer esse movimento. Então lembrando, para quem está chegando agora, nosso tema de hoje é: às vezes é só uma questão de olhar por um outro ângulo. Muitas das vezes, para a gente encontrar as soluções dos nossos problemas, da gente amadurecer, é olhar a nossa vida por outra perspectiva. Então, se você está com algum problema, alguma coisa que você acha que está muito difícil resolver, tenta olhar por uma forma que ainda você não olhou. Tenta olhar por uma forma de aprendizado e de construção, tá? Então, às vezes, a gente está passando por coisas que a gente escolheu, que é reflexo de atitudes nossas, de escolhas que a gente fez. E aí a gente está tendo a oportunidade de aprender a escolher diferente, de fazer diferente, ou de se cuidar mais, ou de pensar melhor na gente, ou de repensar naquilo que nós queremos de fato para a nossa vida. Então a vida está sempre convidando a gente a se melhorar. As coisas não acontecem só porque nós somos injustiçados, nós somos vítimas do destino. Não, as coisas acontecem porque, elas acontecem, porque é a vida, mas sobretudo como uma forma de aprendizado para a gente, né. Então vamos aprender a olhar mais para o nosso coração, olhar mais para a nossa vida. Olhar mais pra gente, fazer escolhas mais saudáveis pra gente, tá. Às vezes acontece, eh, algumas coisas que a gente tá vendo que estamos melhorando, e aí a gente começa a aprender ou fazer alguma prática para o nosso benefício, como por exemplo: "Ah, comecei a me alimentar bem, nossa, meu corpo tá ficando melhor, tô me sentindo minha saúde melhor, o meu metabolismo", aí daqui a pouco já saio da alimentação. "Ah, eu comecei agora a me cuidar espiritualmente", ou comecei a fazer atividade física, melhorei um pouco, já pá. Então, se você tiver alguma coisa que você começou a fazer para o seu autocuidado, pela sua saúde, mantenha, tá? Mantenha. Mantenha, faça, continue, continue cuidando de você. Mas às vezes a gente tem que ter paciência com a gente
e respirar, e de repente olhar a situação por um outro ângulo, para ver como que a gente pode resolver, qual o caminho que a gente pode seguir, e não olhar as coisas só pelo viés da dor, mas olhar pelas coisas também que a gente precisa melhorar e aprender na nossa vida e fazer diferente. E lembra que tudo passa. Não tem nenhum sofrimento que é eterno, não existe. Tudo é o momento que a gente está vivendo. Daqui a pouco as coisas vão se modificando, as coisas mudam de lugar. Então vamos ter também mais esperança, confiar mais na nossa vida, nas coisas que a gente faz de bom, nas coisas que a gente escolhe para melhorar nossa vida. Vamos pensar mais nisso. Então, pensando exatamente nisso, vamos para o nosso momento de meditação. Antes, eu quero que, se alguém quiser falar sobre, possa compartilhar. Já teve algum momento que você olhou por outro ângulo e você conseguiu enxergar alguma solução para sua vida? Eh, ou se você quiser falar sobre algo, tá? A palavra está aberta. Se alguém quiser compartilhar alguma situação ou até complementar o que eu estou dizendo aqui desde o começo, se quiser contribuir sobre esse tema, né, como que é olhar por um outro ângulo para você, se tiver alguma coisa que você possa trazer de ensinamento ou contribuir, a palavra está aberta, é só ligar o microfone ou escrever no chat, tá bom? Oi, boa noite. Boa noite. Tô meio rouquinha, mas é por causa da minha ansiedade. Ouvindo você falar, Vini, é que nem eu sempre falo, você para mim foi um anjo que apareceu na minha vida, que tem me ajudado muito. E hoje, você falando em olhar para si, assim, em olhar, é verdade mesmo. Eu preciso me olhar mais também. Tem 2 semanas que eu me entreguei à depressão, aonde eu larguei trabalho, aonde eu tô largando a minha vida, aonde eu só tô me entregando a choro, a tudo. Então, assim, ouvindo você falar, hoje, ontem, eu tenho academia, estava me fazendo bem, meu trabalho, tudo, mas não é por causa dos outros. Hoje eu penso mais em mim, eu tô tentando pensar mais em mim, vendo que, assim, o que os outros fala, já falou ou já pensou sobre mim, hoje, com a sua ajuda, para mim não tá mais importando, porque eu sei que eu só devo satisfação a Deus. Ele sabe como é o meu coração, entendeu? Então, assim, hoje eu tô muito triste, mas eu sei que saindo daqui, da sua conversa, e onde todo mundo aqui tem energia muito boa, que a gente sai daqui muito tranquilo, eu sei que eu vou estar bem, entendeu? Eu vou me reconectar de novo. Amanhã eu vou no médico, eu tenho cardiologista, então com isso tudo, eu mesma estou acabando comigo mesma, porque o nosso organismo, o nosso mental, o nosso emocional, ele mexe com tudo. Ele mexe com a minha pele, ele mexe com a minha pressão, ele mexe com o meu emocional, ele mexe com tudo. A minha prisão é o meu quarto. É onde eu me vejo que eu tenho que ficar. E eu preciso trabalhar, eu preciso de tudo. E vendo você falar, é verdade, a gente tem que se olhar mais, eu tenho que olhar mais para mim, entendeu?
olhar mesmo, como eu estava olhando, igual você me viu. Eu não quero voltar de novo naquele fundo de poço que eu estava. Fundo de poço que eu falo, é até feio essa palavra, mas eu não quero voltar a isso, entendeu? Não quero. E eu tento lutar, eu tento não, eu vou lutar contra isso. Eu posso e eu mereço, entendeu? Como todo mundo merece. A gente merece lutar, a gente merece ser feliz. Eu não tô aqui para falar de relacionamento, que isso aí é o mínimo que para mim no hoje, com a sua ajuda, eu não tenho, sabe, eu me desapeguei muito, isso aí para mim não é nada, mas é o meu trabalho que eu preciso, é os meus 2 filhos, eu vou ser avó, então eu tenho que olhar para isso também, entendeu? Olhar para minha saúde, que hoje eu tô indo para amanhã eu tô indo para cardiologista, tô indo para médico de rins, eu tô toda inchada, isso tudo por causa de um emocional, por causa de um problema, entendeu? Que eu sei que vai melhorar, e já melhorou. E hoje Deus me proporcionou de eu estar aqui, mesmo estando deitada, estando, sabe? Eu liguei meu celular e era hoje, eu já tinha esquecido, entendeu? Então, assim, eu agradeço, assim, desculpa por estar me desabafando com as meninas, com todo mundo que está aí, mas, assim, quem tem depressão ou quem já teve, é muito ruim. E entrar de novo é pior ainda. E eu não quero mais isso para minha vida. Não quero, eu quero me olhar e falar: "Eu venci e eu sou uma hoje", como eu falo e já te falei, eu sou uma nova mulher e é isso que eu quero para mim. Eu não vou mais ficar aqui deitada, não vou, porque isso não vai me adiantar de nada para mim, não vai. O que que vai me ajudar? Vai me trazer mais problemas ainda, entendeu? Aonde eu vou estar acalentando, eh, vários outros tipos de coisa. Tudo, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, tudo, entendeu? E tem tanta gente, às vezes, que tá pior do que a gente, assim, pior que eu digo, assim, quer tá podendo andar, quer tá podendo falar, quer e não pode. Então, assim, eu tô aqui chorando, tô aqui tomando calmante, por quê? Não, não tem o porquê. É porque eu fiz com que isso, sei lá, que eu quisesse isso. Entendeu? Então, assim, eu é que tenho que largar isso. Não vai ser com a sua ajuda? Sim. Você tá me ajudando? Poxa, eu falo pra todo mundo, você é um anjo que entrou na minha vida. Que, sabe, se não fosse você e Deus, eu nem sei o que que seria de mim. Então, assim, gente, desculpa mesmo, 1000 desculpas, tá bom? Tem coisas que eu tô falando que não era nem pra falar, mas, assim, Mas era onde eu tinha que estar um pouco desabafando também. isso é um espaço que é importante para você que fala. Você falou agora coisas importantes que você precisava ouvir de você mesmo, que você precisava afirmar para você. Você mesmo aí no momento em que você colocou para fora, você não só colocou para fora, como você mesma se encorajou. E para quem ouve, é um momento em que a gente olha também para nossa vida, a gente que está ouvindo, né, o pessoal que está ouvindo consegue olhar para sua vida, refletir sobre a própria vida, lembrar de coisas que precisam fazer por si mesmo, e a gente aprende com a história do outro. E a gente também se fortalece com a história do outro, como a gente também pode fortalecer o outro. Então, levante quantas vezes for preciso na sua vida, caminhe, se escolha quantas vezes for preciso você se escolher, lute pela sua vida o quanto for preciso você lutar e continue. Altos e Verdade. baixos todos nós temos, e não tem do que se envergonhar.
porque todos nós um dia fizemos, fazemos ou vamos fazer alguma escolha que não vai ser tão adequada assim pra gente. Porque a gente está aprendendo aqui na vida, todo mundo está aprendendo. E verdade. e então esse espaço aqui é o espaço onde a gente pode se rever, ressignificar e nos transformar, tá. Obrigado por compartilhar, por confiar aqui, né, Obrigada a você. nesse espaço que nós temos juntos. E agora vamos para nossa linda meditação, onde a espiritualidade vai nos abraçar e trazer conforto para o nosso coração, tá Amém. bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente começar? Alguém? Posso falar? Pode. Bem, eu fico assim, cada dia que passa, eu fico vendo como é que a espiritualidade trabalha, né? Ouvindo essa irmãzinha aí falando. Hoje, na parte da manhã, eu faço parte de um grupo de mães atípicas, né? Todos sabem aí que eu sou mãe atípica, solo. E hoje foi o dia 30, né? E nós estamos para hoje, foi o último dia do Setembro Amarelo, né? É contra o suicídio, contra a depressão, né? O dia da depressão. E nós relatamos muito isso lá hoje no nosso grupo, né? Cada uma falou, né? Do que sente, do que passa, né? Eu relatei as coisas que eu passei e as coisas que eu pude superar, né? Para hoje estar aqui. E o que eu falei lá, né? Eu me casei, né, já com 30 anos, tive o Júnior com 32 anos, e eu vivi um casamento de 10 anos que só eu estava casada, né? O casamento era só da minha parte, justamente com medo de segurar, que eu vim de pais, né, que casaram, e o que separou eles foi a morte, viviam mal, mas viviam juntos em prol da família. Então, eu tinha aquela mesma visão e achava que eu não tinha capacidade financeira e nem psicológica para viver só. Eu dependia do outro para poder viver, né? Até que chegou um ponto na minha vida que eu estava morrendo, eu estava cometendo um suicídio, calada, eu estava me suicidando. E eu não estava só fazendo isso comigo, eu estava fazendo isso com meu filho. E cada dia que passava, ele piorando, e cada dia que passava, muito mais crise, muito mais crise. E a gente pensa que a gente consegue controlar tudo, né? Até que eu fui no neurologista dele e ele falou para mim assim: mãe, o que, que está acontecendo? Ele já passou por todas as medicações. Hoje eu sei que as coisas estavam assim tão visível a minha infelicidade que ele virou para mim e falou assim: você tem que tomar uma atitude, isso tem que acabar. Aí eu ficava assim imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta, eu não me sentia incapaz de dar conta de viver sozinha com uma criança atípica. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei perdida. Até que eu vi que eu estava indo por um caminho que não ia mais ter volta, né? Tomei atitude, me separei. No início foi muito ruim mesmo, né? Foram vários obstáculos. E hoje eu mesmo me surpreendo comigo em certas atitudes em que minha vida se transformou.
né. Hoje eu vivo feliz. Hoje se eu quiser ficar na cozinha, eu fico, se eu quiser ficar na sala, eu fico, porque eu não podia isso dentro do meu lar. Hoje o meu filho está bem, nós temos uma vida social. Eu me amo do jeito que eu sou, porque eu só ouvia dentro do meu lar o seguinte 3 palavras: "Você é gorda, você é negra e você é burra". Gordinha eu sempre fui e transo bem com o meu corpo. Preta não tem jeito mesmo, ama a minha cor. E burra eu não sou, porque eu sobrevivi e estou aqui, feliz, interagindo. Já fui propaganda de Shopping Bangu, viajo com meu filho, sou muito feliz. Tenho pessoas maravilhosas que, como vocês aqui no grupo, que me dá voz, que ouve as coisas e nós interagimos. Cris, você não está só. Você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher amada. E isso vai passar, porque na vida tudo passa quando a gente se aprende a amar. Verdade. Uhum. E aí as suas palavras são verdadeiras. E é verdade mesmo. Hoje é o último dia da depressão. Eu tive É, depressão aos 30 anos, também sou separada. Também cuidei dos meus 2 filhos e a gente é julgada por isso, porque nossos pais foram criados para até que a morte os separe. é. Né? E eu peguei e me separei para poder, que nem eu falei, eu não vou viver num relacionamento onde eu não sou feliz. Uhum. Só que eu tive essa depressão e depressão é verdade mesmo, a depressão ela mata. É. A depressão, os outros acham que é frescura. Ah, porque não, não é. Eu não s é uma coisa tão forte que hoje a gente aprende a lutar contra isso. Eu tô aprendendo a me defender contra isso. Mas tem dias que a gente, que nem o Vini fala, a gente cai, e é verdade. Tem um dia que a gente tá bem, tem dias que a gente tá ruim, mas é que nem eu falo, eu não vou também me cair, não vou cair. Por você até você falou: "Ah, por eu ser", não, cor não tem nada. A gente é bonita de todas as cores, branca, morena, preta, entendeu? Não é a gente é bonita por dentro. O nosso bonito é o nosso coração. Aí, às vezes, a gente se pergunta: "Gente, o que que eu fiz? Eu sou tão boa e fico na cama deitada fazendo o quê? O quê?" Que nem eu tô aqui agora me perguntando: "O porquê que eu tô aqui na minha cama, depois que eu entrei no grupo agora, nesse momento?" O porquê que eu tô fazendo isso comigo? Por que que eu tô me acabando de novo? Não, não quero. Eu não mereço isso. Eu, Cristiane, não mereço isso. Não mereço mesmo, como ninguém merece. Não só eu. Acho que ninguém merece isso. Uhum. E a gente está tendo aqui um momento que é uma oportunidade da gente se reerguer, e a gente teve 2 histórias aqui bem, assim, de superação. A Cris, quantas vezes você conseguiu se levantar e vai conseguir novamente. E a Helene também traz também mais uma história no qual a gente tem a oportunidade de ouvir, se ver, né, nesse lugar, olhar para nossa própria história, ver um pedacinho da gente nas 2 histórias, né, e que a gente precisa continuar a nossa caminhada, tá. Então agradeço demais por vocês terem compartilhado o ângulo de vocês e como é importante, a gente tentar olhar um outro ângulo. Acredito que na hora que a Eliane estava passando tudo que ela disse agora que ela passou, ela não poderia enxergar o que hoje ela está enxergando. O ângulo que ela está vendo hoje as coisas. Nossa, como naquele momento eu vi a dor
e como nesse momento agora eu vejo que eu consegui construir a partir dessa dor, tá? E tenho certeza que a Cris está nesse momento agora de construir algo novo a partir desse momento, tá? Então vamos para a nossa meditação. A Ana Cristina escreveu: tenho, tenho etiqueta com a frase: isso vai passar, tudo passa, vou fazer uma com tenha paciência consigo, que é o que eu estou tentando. Isso aí, todo mundo tentando e conseguindo ter paciência consigo mesmo para a gente conseguir continuar nossa caminhada. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e nos entregar para esse momento de cuidado, esse momento de cura. Eu peço para que agora, nesse momento, toda a espiritualidade se aproxime de nós, para que os nossos mentores, nossos anjos da guarda e essa espiritualidade que rege o grupo Mandala esteja aqui com a gente, para nos fortalecer, cuidar da nossa energia e nos permitir, nos ensinar que possamos enxergar os ângulos que a gente ainda não conseguiu ver, que possamos enxergar as soluções, aquilo que precisamos aprender. Enxergar também as ferramentas que às vezes a gente não enxerga, as ferramentas dentro da gente. Às vezes a gente tem as soluções, a gente tem as potências com a gente, conosco, e às vezes a gente não sabe identificar. Então que possamos, nesse momento de conexão, enxergar aquilo que ainda não enxergamos para a nossa transformação. Respirando profundamente. E a gente começa a visualizar uma espiral violeta, uma luz violeta que vai limpando o nosso redor, limpando o nosso campo energético, limpando o nosso campo magnético, tirando as energias ruins, energias contrárias, tirando energias de lugares que a gente pegou, também purificando a energia do nosso ambiente, da nossa casa. E nesse momento, mentores de muita luz passam pelo nosso lado e cada amigo desavisado, cada espírito obsessor, malfazejo, vai sendo encaminhado de acordo com sua necessidade ou para o lugar mais adequado. Então eu peço que nossos guardiões nesse momento façam a ronda aqui neste lugar, na casa de cada um de vocês, no campo energético de cada um de vocês, de cada um de nós, e vai fazendo o trabalho que seja necessário, afastando o mal, pedindo para essa luz violeta ir repelindo toda energia de inveja, toda energia de pragas, tá? De magias negativas. Então vai limpando todo o nosso campo energético, cortando, cortando. E vamos ficando cada vez mais leve, sentindo melhor. Agora visualizamos uma luz branca
uma luz branca, e essa luz branca vai reluzindo cada vez mais sobre a nossa cabeça. Essa luz vai trazendo paz, tranquilidade, conforto, clareza. E o nosso campo energético, ele vai ficando cada vez mais positivo e vai expandindo, 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 crescendo. E a nossa potência vibracional, a nossa energia vai ficando cada vez mais brilhante, cada vez mais clara. Nosso campo energético vai ficando protegido, seguro, forte. Cada vez mais potente. Nosso campo energético cada vez mais fortalecido. Nosso campo energético vai expandindo, expandindo, expandindo. Essa luz vai percorrendo todo o nosso corpo, harmonizando os nossos chakras. Os nossos chakras vão sendo harmonizados, cuidados, tratados. E vamos ficando maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Isso. Muito bem, muito bem. Inspirando profundamente, puxando e soltando o ar. Nesse momento, 2 anjos param de frente para cada um de nós e colocam a mão no nosso coração e começam a irradiar uma luz rosa muito forte e intensa, trazendo cura para o nosso emocional, para o nosso cardíaco. E uma luz muito forte, muito bonita. E essa luz vai se intensificando, essa luz vai expandindo e vai transformando o nosso coração, o nosso emocional, atuando em todas as camadas que são necessárias, cuidando de traumas, de processos que foram da infância ou de vidas passadas. E vai acontecendo uma grande cura no nosso campo emocional. Um processo de cura muito bonito. E essa luz, essa energia vai ficando cada vez mais intensa e promovendo a cura no nosso coração. No nosso coração. E deixa essa cura tomar conta do seu corpo. Permita que as suas dores sejam transformadas, ressignificadas. Que esse peso saia do seu peito.
Que esse peso saia do seu peito. Mãe Maria toca no seu coração, te cobre com o manto sagrado e irradia muita luz de amor no seu coração, no seu campo emocional. A mestra Rowena também irradia muita luz no seu coração, no nosso coração, trazendo a misericórdia, o amor, a paz, a paciência, a tranquilidade, tirando todo o peso. E nosso chakra cardíaco se expande cada vez mais, ficando cada vez mais fortalecido. E o nosso corpo novamente vai ficando ainda mais leve. Nós viemos aqui para nos libertar da culpa, da dor, nos libertar das prisões sociais, nos libertar de toda prisão que a gente acha que tem que ficar. A gente veio para viver a liberdade do ser. Então não se amarre, não se prenda. Pelo contrário, se liberte e deixe esse amor percorrer todo o seu corpo. Agora você começa a visualizar uma luz azul. Essa luz azul vem trazendo confiança, vem trazendo firmeza, tranquilidade, tranquilidade, confiança, autoconfiança, melhorando nossa comunicação, trazendo muita luz. Agora a gente começa a visualizar uma luz verde. E essa luz verde vem trazendo vida, vem trazendo saúde, vem trazendo amor, coisas boas, vem trazendo felicidade, paz, tranquilidade, harmonia. Isso. E essa leveza vai tomando conta do nosso ser. Agora eu vou fazer uma prece para encerrar essa meditação. Eu quero que nesse momento vocês vão mentalizando tudo de bom para a vida de cada um de vocês, tá? Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dá-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Devagar, vamos retornando. Nossa água foi fluidificada. Você pode tomar. E agora eu vou abrir o espaço só para a gente encerrar. Quem quiser comentar como foi o encontro de hoje, alguma coisa nesse sentido, como que está se sentindo agora, ou como que foi a meditação, tá? Faça um comentário breve para a gente poder encerrar nosso encontro de hoje, que foi muito bom.